Seja muito bem-vindo à terceira aula do nosso curso Lógica de Programação e Algoritmos. Então, sem enrolação, e vamos já direto para a tela do meu computador para a gente poder passar essa aula. Beleza? Bem, aqui vocês podem ver a tela inicial e tal. Aqui é o cronograma de aulas, sendo que na primeira aula, se você não viu as aulas anteriores, por favor, volte na playlist e veja para você poder ter uma base, para você poder entender melhor esta aula, tá bom? Assim como se você tivesse alguma outra aula, você teria que voltar. É importante que você tenha a base sempre das outras aulas, das aulas anteriores, para poder estar assistindo essa. Tá bom? Se você já assistiu, beleza. Mas na primeira aula, passando aqui brevemente, a gente teve uma introdução à lógica de programação, alguns conceitos que você deve saber para poder ter uma base forte. A estrutura de um algoritmo, a gente não focou muito bem na parte de código, porque senão é o intuito desse curso, mas a gente focou mais na parte conceitual, tá? Para você entender como deve ser o seu pensamento e tal, essas coisas. E agora, a terceira aula, que é a que a gente vai tratar hoje, eu vou pular as outras, tá? A gente tá delas nos próximos vídeos. E beleza. O que são operadores lógicos? Basicamente, operadores lógicos vão ser conceitos básicos e fundamentais que toda linguagem de programação tem que ter. Não vai passar. Se tem uma linguagem, mais especificadamente as back-ends, porque é onde vai ficar mais evidente. Mas nas front-ends pode ser que também tenha, tá bom? Dependendo da linguagem que você for trabalhar, pode ser que tenha. Mas vamos se aprofundar neles. Primeiro, a gente tem o E. E do inglês AND. E quer dizer o quê? Verifica se todas as condições são verdadeiras para que o resultado seja verdadeiro. É basicamente uma verificação de se tudo está dando certo. E também pode ser, nas linguagens, pode ser dentro de um if, por exemplo. If é uma funcionalidade nas linguagens de programação back-end, que basicamente, traduzindo para o português, if. Se isso for verdadeiro, ou seja, if, se isso for verdadeiro, execute tal ação. E esse AND pode ser usado dentro desse if como parâmetro para poder ver se, por exemplo, se esse parâmetro for verdadeiro e este também, e AND, este também, execute tal ação. Então você pode ver como nas linguagens back-end, fica muito mais evidente isso, mas pode se repetir em qualquer outra linguagem, tá bom? Esse é um conceito básico da programação que você tem que saber. Ou OR, que é basicamente vai funcionar como você dá uma escolha pro computador. O computador basicamente vai ter que seguir um algoritmo em que ele vai ter duas opções e esse ou OR vai ser as opções que você vai dar para ele. Caso isso aqui seja verdadeiro, execute isso. Ou, se não for verdadeiro, execute isso, tá bom? Também tem nas linguagens de back-end praticamente toda, tá bom? E o não, o not, que é basicamente ele inverte o valor lógico de uma expressão, transformando o verdadeiro em falso e vice-versa. Você basicamente vai transformar o true em false e o false em true, tá? Eu não estudei muito bem estas linguagens que usam not. Eu até tô estranhando ele porque eu não tinha nunca tinha ouvido falar, mas bem, vamos dar procedência. O que são operadores relacionais? Vamos se aprofundar em três. Primeiro a gente tem o igual igual. Esses daqui você vai ver muito, tá? Esses daqui, o de cima, são mais conceituais. Você não precisa decorar isso aqui, tá? Se você for programar, você já vai aprender. E esse daqui você tem que saber. E necessariamente você vai ter que decorar para poder estar programando, tá? O operador relacional de igual igual, ele quer dizer que basicamente uma coisa é igual a outra. Então, vamos supor, Brian é igual a Brian. Eu sou igual a mim mesmo. Então, quando você quer dizer na programação que uma coisa pertence a outra coisa, ou que faz, por exemplo, Brian igual, 15 anos de idade, que é a minha idade no caso. Então, 15 anos de idade pertence a mim e é idêntico a mim. Entendeu? Basicamente é isso. Não tem muita frescura, isso aqui é bem fácil. Diferença basicamente vai ser o quê? Uma exclamação e o sinal de igual. Então, exclamação quer dizer diferente, ou seja, diferente de igual, ou seja, não é igual. Entendeu? Então, Brian é diferente, ou seja, exclamação igual a, sei lá, 30 anos de idade. Entendeu? Então, beleza. Maior ou menor? Aí a gente vai ter 4 variações. Vai ter o maior, que vai ser o quê? Vai ser a nossa abertura pro lado direito. Vai ter o menor, que vai ser o quê? Vai ser a nossa abertura pro lado esquerdo. Vai ter
o menor ou igual, que vai ser nossa abertura que vai ser nossa abertura para a esquerda, só com o símbolo de igual do lado, e vai ter o menor ou igual, vai ter o maior ou igual, que vai ser a nossa abertura para a direita, com o sinal de igual. Isso aqui embolou um pouco a minha mente, mas vocês vão entender, porque vocês têm aqui o slide passando na tela, então vai ficar mais fácil para vocês, tá bom? Aplicação dos operadores em algoritmo. Primeiro, eles vão ser usados em decisões. Lembra que eu falei para vocês do if e tal? O if é uma tomada de decisão. Então, se isso aqui for verdadeiro, execute isso. Então, é uma tomada de decisão. Tem o else, que é basicamente, se isso aqui não for verdadeiro, execute essa outra coisa. Mas não se importe com isso, tá? Guarde somente o conceito do que eu tô falando. Porque, bem, não vai ser muito útil para você, já que neste curso a gente está abordando mais os conceitos para você que está começando na programação e não está muito preocupado com os códigos. Afinal, eles são mais importantes quando você está começando, tá bom? Então, loops. Eu vou dar um exemplo de um loop para você, mas como eu disse, não foca no conteúdo em si, no conteúdo de programação em si. For é um loop do PHP, assim como if também. Mas for é um loop do PHP para, por exemplo, enquanto a variável variável já expliquei o que é, então não vou explicar nessa aula. Enquanto a variável i for menor do que o número 100, faça um loop em que se você vai acrescentar 1 a variável i. Então, 1, 2, 3, até chegar no 100. Isso é um loop. Mas não necessariamente pode ser usado para... Não necessariamente você sempre vai usar assim, tá? Tem diversas outras funcionalidades e você vai ver que a programação é muito flexível dependendo do que você quer fazer. E a gente também tem as validações. Validação é basicamente uma forma de você usar na programação para você ver se aquilo é real ou não. Se aquilo está batendo ou não com o que você quer, se aquilo condiz ou não com o que você está querendo. Deixa eu só ativar aqui. Se aquilo condiz ou não com o que você está querendo no seu código, beleza? Então, acabou essa aula. Cara, eu sei que essa aula aqui foi um pouco mais chatinha. Eu abordei... Não tinha como explicar para vocês os conceitos sem abordar alguns parâmetros reais da programação. Até porque senão não ia fazer sentido pra vocês. Só pra vocês verem que realmente vai ter lá no futuro. Que eu não tô falando baboseira aqui, que não vai aparecer nunca na vida de vocês como programador. Tá bom? Então vamos lá. Basicamente, uma recapitulação aqui do que a gente viu. São os operadores lógicos e, ou e não, que vão ser usados para poder combinar e negar condições. Que foi o que eu tinha dito pra vocês. O e, ele acrescenta. O ou, ele é uma alternativa. E o não, nega alguma função. Tá bom? Temos os operadores racionais, que vai ser igualdade, diferença, maior, menor, maior que, menor que, tá? E isso é bem importante você lembrar dos símbolos de maior que é o para direita e o igual, e o menor que é para esquerda e o igual, o de igualdade, que é igual, igual, e o diferença, que é exclamação e igual. Tá bom? E a aplicação em algoritmos que eu falei para vocês das decisões, eu citei aqui que você não precisa lembrar, só lembrando. Só lembrando que você não precisa lembrar, ficou estranho, mas tudo bem. As decisões, que é o if e posteriormente o else, se for necessário. E os loops, que é o for, que eu dei exemplo para vocês. E a validação, que basicamente não precisa de exemplo. É só para você checar se está tudo certo, se está tudo conforme o seu combinado no seu código. Beleza? Caso você tenha gostado dessa aula, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like aí, comenta o que eu poderia melhorar, caso você tenha algum comentário, uma crítica construtiva para fazer da aula, tá bom? Eu te vejo na aula 4 e é isso aí.